domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso é onde você mora. É onde você mora. Já que o tema é mediunidade com Jesus, nós poderíamos dizer: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O tesouro é o que seu coração valoriza. É o que tem valor para você. O que tem valor para você é onde você mora. Nós circulamos em torno do que tem valor para nós. Agora eu não vou mentir. Livro Vinha de Luz. Salvo engano, primeira mensagem. Emmanuel diz assim: a abelha se alimenta de mel, mas o abutre se alimenta de cadáver. Nem todo ser humano gosta de mel. Tem gente que gosta de podridão. Nós estamos falando de sentimento. Tem gente que se compraz no que há de pior, em termos de sentimento. Então aqui não tem muita escolha. Não tem muito o que dizer, eu sou médium ou não sou médium. Essa pergunta não faz muito sentido. Porque se você tem mente, e eu tenho certeza que sim, ela pode não estar adestrada, mas você tem. Se você tem mente, você emite raios e você vibra numa frequência. E, portanto, você emite e capta dos seus companheiros de frequência no universo. Isso é fato. Isso é mediunidade. Isso é mediunidade. Foi isso que Kardec, com outras palavras, porque não tinha física quântica ainda, ele teve que falar de uma forma filosófica para dizer isso. Aqui vem Emmanuel, depois da física quântica, depois do avanço, e fala direto, objetivo. Mas já está lá no Livro dos Médiuns. É isso que lá fala. Todos são médiuns. Quer você queira, quer você não queira. A interferência do médium nas comunicações, isso significa que você personaliza tudo que recebe. Você personaliza tudo que recebe. Olha, quando eu pensei nisso, eu falei assim, não adianta Jesus vir aqui falar comigo. Não adianta muito. Não tem sentido. Porque ele descerá lá dos píncaros do mundo espiritual e virá até mim. E qualquer coisa que ele emitir vai ficar tão vestido de Haroldo que o percentual de Jesus é 0,001. Porque o desafio aqui é abandonar as nossas carapaças emocionais e subir. Subir. Agora nós estamos falando de mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus. Não do fenômeno. Nós estamos falando de um processo diferente. Sintonia com criaturas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, nós estamos 24 horas por dia. E essas ondas mentais interferem muito mais na nossa vida do que nós estamos desconfiados. Você pode cometer um grande erro na sua vida porque sintonizou com uma emoção ruim. Pode entrar num processo emocional de ansiedade e bater o carro e morrer todo mundo. É simples. É simples.
Você pode entrar em contato com uma emoção de uma encarnação passada e não sair mais. E você precisa trazer aqui para o atendimento, para conversar com o Ricardo aqui, para ele te encaminhar para o hospital psiquiátrico. Porque você foi e não voltou. Em contato com arquivos do sentimento. Arquivos emocionais que estão gravados na sua mente e que dirigem o seu comportamento. Quando nós percebemos isso, e nós encontramos com alguém, e essa pessoa começa a argumentar com a gente, começa a dar um argumento intelectual, a experiência vai nos ensinando a perguntar o seguinte: amigo, o que você quer? Ele chega, não, porque esse carro, a roda, o freio, tem isso, a aerodinâmica. O que você quer? Você quer vender o carro? Percebe? Os nossos processos intelectuais, na sua maioria, são vestes dos nossos sentimentos. São roupa. São roupa. Vamos fazer uma experiência? Pega os filósofos existencialistas. E outros filósofos. Se você amadurecer um pouquinho o seu pensamento, se você amadurecer um pouquinho a sua reflexão, você vai perceber o grau de perturbação. Perturbação. Por isso, quando nós olhamos 150 anos para o Livro dos Médiuns, não é porque eu sou espírita, mas é impossível não se curvar diante de Allan Kardec. A grandeza dos sentimentos que ele veicula, o compromisso do codificador com o ensino do Cristo, com a moral cristã genuína, sem dogmas, sem teologias, sem fantasias, sem sistemas intelectuais e filosóficos e científicos. São esses sentimentos que brotam da codificação. O sentimento do bem. Um homem que viveu entre a intolerância, que Kardec nasceu e viveu a briga católico-protestante, a intolerância religiosa. E ele que diria, não é fora da igreja, é fora da caridade. É fora do bem, fora do amor. Não importa que igreja você pertence. A ponto de São Luís comunicar-lhe a missão que o Espírito de verdade lhe conferiu. Erguerás uma nova religião, mais bela e mais digna do Criador. E aqui entra mediunidade com Jesus. Intercâmbio com as forças espirituais que culminam na figura do governador espiritual do Acre, Jesus. Ele que é o que nós vamos ver aqui agora. Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, questão 625. Quando Kardec, ainda comentando sobre a lei divina ou natural,
Pergunta: qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Eles respondem: vede Jesus. E aí Kardec faz um comentário. Vamos tentar nesse comentário do Kardec. Essa questão estava, salvo engano, era a questão 333 da primeira edição do Livro dos Espíritos. Na segunda edição, com a ampliação das questões, Kardec renumerou e ela passou a ser 625. Eu estou querendo dizer que essa questão aqui já estava na primeira edição do Livro dos Espíritos. Na primeira. Ele comenta assim: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Me desculpe se você é de Saturno, mas se você é da Terra, o máximo que você pode aspirar é Jesus. E aqui ele deixou bem claro que existem muitos superiores. Está claro isso aqui. Mas o que nós podemos aspirar na Terra é Jesus. Deus nos ofereceu, porque Deus nos ofereceu. Ele não falou que a gente aceitou. É tanto que ele pergunta assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido? Está oferecendo tem 2000 anos. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Espírito mais puro. A pureza aqui tem a ver com o coração. O ser de maior pureza de sentimento que a terra já viu. Tão puro, que a frequência dele, é a frequência do Criador. Já imaginou isso? A sintonia dele é a do Todo-Poderoso. A do Todo-Poderoso. Ele é a mente. Ele, capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. Jesus é o espelho que reflete a luz divina para os bilhões de seres que evoluem no orbe. A nossa mente, se quiser, é entrar em sintonia com Deus, precisa focalizar Jesus. É isso. Só que aqui tem uma pegadinha. O Ricardo autorizou a falar. Qual é? Capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. A face do espelho é o coração. E o cérebro é o centro das suas ondulações. Aí você vai voltar lá para o segundo ou terceiro ano de ótica. Aquelas aulas maravilhosas. De física, de ótica. Espelho côncavo e convexo. Você vai lembrar disso? A distância do espelho reflete ao contrário. Né? Assim, põe uma vela, ele fica de cabeça para baixo. Lembra disso? Ela toca na face do espelho e vai para o centro de ondulações. Ela toca primeiro na face do espelho. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia.
A emotividade usa a ideia que é uma argila e dá a forma horrível ou formosa do seu sentimento. O problema dessa sintonia é que você tem que mexer no coração. Então, mediunidade com Jesus é alterar a frequência em que você vibra, se você é alguém que gosta de linguagem científica. Então, eu poderia chegar aqui. Eu poderia chegar aqui e fazer uma palestra assim: você merece ser feliz. O universo é um presente de Deus. Né? O presente é agora, por isso chama presente. Não é? E coloca o seu dial lá, sintonizando você com as suas, até você sair, pegar seu carro e tomar uma fechada. Aí o seu dial volta para a posição que ela fica 23 horas por dia. Percebe? É isso. Então, eu me lembro, certa vez, ter lido um livro, Anthony Robbins. Ele dizia assim: vou reconfigurar o seu pensamento. Vou fazer uma programação. Sou um técnico de computação mental. Você vem aqui, eu mudo seu software. Você tem medo? Medo de quê? Medo de barata? Não, vem cá. Eu vou mudar a programação. O que você tem medo da barata? Ah, porque ela é crocante, ela anda assim. Não, você imagina que a barata é pastosa. Você gosta de quê? De pizza? Imagina que ela é uma pasta de... Não, uma massa. Então vamos reconfigurar seu pensamento. E aí, reconfigurava o pensamento e você perdia o medo. Correto? Você sai da posição de ser humano e vai para a posição angélica com 2 sessões. Porque eu reconfiguro o seu pensamento. Ok. Aí eu pego uma nora e uma sogra e coloco as 2 no consultório dele. E digo para ele assim, ó, elas têm um pequeno probleminha que dura 10 encarnações. É algo assim que parece que aquele sintonizador está meio viciado. Então, essa aqui pode estar em 85,9. A outra entrou, ela já cai para 74,3. Automático. Basta a outra chegar. É o que André Luiz vai chamar dos clichês mentais. Clichês mentais. Clichês mentais. Então, você está bem. Chega em casa, aquela pequena conversa mais exaltada com seu cônjuge. Mas você está indo bem. Ele fala, hoje eu não vou brigar, hoje eu vou bem. Né? E de repente ele fala mal da sua família, é o clichê. É a tomada. Aí pronto. Volta para a sintonia. Percebe? Percebe? Isso é mediunidade. Cada médium com sua mente, cada mente com seus raios. Portanto, vibrando uma sequência. Por conta disso, no capítulo 9 do livro Missionários da Luz, há uma palestra do benfeitor Alexandre. Ele reúne espiritualistas ainda encarnados, todos com faculdades mediúnicas mais pronunciadas, para falar sobre mediunidade. E ele diz assim, olha, eu vou resumir, né, claro. Ele diz assim, o mundo espiritual é uma sociedade. Você é médium, ok. O que você quer ser? Um repórter?
Médium repórter? 99% dos médiums hoje. Médium repórter. O que é o médium repórter? Saibaba morreu. Deixa eu captar aqui, onde que ele está? Gente, ele está em tal lugar. A primeira refeição dele foi comida indiana. Qual foi a primeira frase que ele disse? Com que médium repórter? É mais ou menos revista contínua. Fica assim, olha, o Cazuza desencarnou, ele está namorando alguém, está namorando fulano, aquela cantora também, desencarnou. Os dois estão namorando agora. Percebe? Quando não tem médio da Atena. Médio da Atena é o seguinte: as tragédias do umbral no mês de fevereiro de 2011. Aí começa a narrar. É um repórter. É você pegar esse microfone aqui e descer. Nós podemos ir em várias regiões de Belo Horizonte. Vocês querem? Alguns vocês não vão querer ir. E nós vamos entrevistar. Eu posso chegar num bar em que o pessoal está bebendo já tem 4 horas. E a entrevista vai ser ótima. Se alguém conseguir falar. Você pode ir numa universidade e entrevistar. E o mundo espiritual é diferente. O mundo espiritual é diferente. Não. Porque mediunidade é intercâmbio. É intercâmbio. E vigora uma lei divina. Você só entra em contato com quem está sintonizado. Dá um medo. É bem que tem benfeitor espiritual nas reuniões mediúnicas. Percebem? Quando a gente conversa com aqueles os frequentadores, frequenta a reunião mediúnica há 40 anos, né? Aí você pergunta para ele, e aí, qual é um balanço da sua reunião mediúnica? Olha, até agora, tratando os espíritos que estão ligados a gente. É isso. Eu tenho 40 anos de reunião mediúnica, até agora eu estou tratando os espíritos que estão com algum problema comigo. 40, 50, 60 anos. Vamos dizer, harmonizando, colocando as coisas nos lugares com aqueles seres que emitem os mesmos raios e que vibram na mesma frequência da nossa mente. Por quê? Porque nutrem os mesmos sentimentos que nós nutrimos. Nutrem os mesmos sentimentos. Então essa é a mediunidade de intercâmbio. Mas não era isso que o Alexandre falou. Outro dia eu estive em Campos, Rio de Janeiro, e tive a grata felicidade de conversar com a filha de Peixotinho. Filha de Peixotinho. E ela me deu então um livro contando como que era na casa dela. Na casa dela era o seguinte: ela ficava doente, e falou assim, ai, estou doente, Sheila. Aí Sheila entrava, materializada, entrava no quarto dela. O que foi, minha filha? Não, deixa eu pegar um remédio, deixa eu fazer um chazinho. Sem brincadeira, ela falou. Vou fazer um chazinho para você. Aí chega lá, materializado. Fazer o chá. Toma aqui o chazinho, minha filha. Você é grosso. O espírito todo materializado, está na casa dela. Eu falei, meu Deus, não é possível um negócio desse. Qual que é o primeiro impulso que a gente tem? Que mediunidade, né? Que mediunidade de efeitos físicos. Não, eu perguntei, mas fala um pouquinho sobre o seu pai. Ela falou assim, que homem evangelizado. Que homem evangelizado. Meu pai era um cristão verdadeiro. As atitudes dele, a voz, o comportamento, a caridade, atendia quem batia na porta. Minha mãe que controlava. Quem era xerife lá na casa era a mãe. Se deixava, ele dava até a cama dele. Ela me falou que era mais ou menos em torno de 4 a 5 cultos no lar por dia.
E culto no lar assim, Sheila, por favor, abre a página, comenta uma mensagem, né? Zé Grosso, faz a prece final. Né? De vez em quando vinha o Bezerra, você podia fazer um comentário hoje. Entende? É o que Alexandre fala. Não basta entrar em contato com o mundo espiritual, mesmo porque você já está em contato permanente com o mundo espiritual. A questão é que é com quem você está em contato. Então nós vamos reformular o ditado popular. Dize-me o que tu sentes e eu direi com quem tu andas. Fala para mim do seu coração e eu vou dizer quais são suas companhias espirituais. A questão aqui é, existe uma linha. Por quê? Quem reflete o Criador para a terra é Jesus. E naturalmente, há espíritos da mais alta envergadura sintonizados com o Cristo no trabalho do educandário terrestre. A pergunta é, ficou com vontade de sintonizar com essa turma? Então agora nós estamos falando de evangelho. Agora nós estamos falando de evangelização da alma. Eu não estou falando de ritual. Eu não estou falando de conceitos teológicos. Eu não estou falando em que ideias você acredita. Eu estou falando que você sente. O que você sente. É desse evangelho que nós estamos falando. Porque é esse evangelho que vai transformar a sua vida. É esse evangelho que vai mudar completamente a sua sintonia espiritual. Essa é a mediunidade com Jesus. Ela é diferente. Ela é diferente. Porque a mediunidade com Jesus significa assim. Você entrou no seu serviço. Chega uma pessoa completamente perturbada até você. Trazendo a perturbação dela. Você vai sintonizar com quem? Com a companhia espiritual dessa criatura ou com os benfeitores que a conduzem? A tua boca vai ser instrumento dos obsessores que atormentam essa criatura ou dos benfeitores que a ajudam? Nós entramos na mediunidade com Jesus. Para quem você empresta suas mãos? Para quem? Hoje eu recebi no fórum 3 homicidas. Eles emprestaram a mão para o crime. Você emprestou suas mãos para quê hoje? Para quem? Para que tipo de forças você emprestou suas mãos hoje? Você entregou seus ouvidos para que tipo de entidades? Você entregou sua boca hoje para quem falar? Agora mais grave ainda. Quem está controlando seu coração? Quem reina aí dentro? É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Claro
nós não estamos aqui num processo, digamos, infantil, de querer imaginar que de uma hora para outra nós vamos manter a nossa sintonia num padrão tão elevado que não haverá queda. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que nós precisamos ter essa vigilância. Porque nós sentimos essas energias nos alcançarem. É claro. Você sente quando vem aquela raiva tomando conta de você. Você sente quando vem aquela inveja. Ou mais, você sente quando vem aquele desânimo que toma conta da tua alma. Você fala assim, eu não quero hoje levantar pela mão. Quem que acendeu esse sol? Pelo amor de Deus, quem que acendeu esse sol hoje? Quem não sentiu isso aqui? Quem? Nós sabemos quando essas ondas, porque são ondas de sentimento, ondas que nos chegam. Natural. É perfeitamente natural. Porque afinal de contas nós estamos mergulhados num oceano de ondas. Das mais variadas. Das mais variadas. Enquanto houver uma criatura praticando mal na terra, haverá ondas desequilibradas afetando a comunidade planetária. Olha, toda vez que alguém comete um crime, a humanidade sofre. É a humanidade que sofre. A humanidade. Toda vez que alguém suicida, toda vez que alguém entra num processo depressivo e é internado, toda vez que alguém entra num processo de alcoolismo, de vício das drogas, toda vez que alguém entra num processo de vício que imobiliza essa criatura, que retira dela os potenciais de renovação, a humanidade sai perdendo. E o Evangelho de Kardec não é o evangelho das teologias e dos rituais. O Evangelho de Kardec é o evangelho vivo. O evangelho vivo é aquele que só pode ser expressado por um coração. Só pode expressar o verdadeiro evangelho uma alma que o exemplifica. Porque você pode ler 15 mil livros de 1000 páginas sobre a paz. E é diferente quando você encontra com alguém que está em paz, que vibra essa paz. É diferente. É completamente diferente. É desse evangelho que eu estou falando. Talvez vocês estão desencarnados aqui há um mês, e outros que estão desencarnados há muitos meses aqui, talvez nunca tenham ouvido falar desse evangelho. Então pode ter espíritos aqui católicos, judeus, muçulmanos, evangélicos, budistas, taoístas. Sejam bem-vindos, mas o evangelho que eu estou falando aqui é um evangelho que você não conhece. Vocês já sentiram o perfume do evangelho num Dalai Lama? Coisa linda. Alguém aqui já assistiu algum vídeo, já pôde sentir a luz emanando de uma Madre Teresa de Calcutá? Vocês já viram um verdadeiro muçulmano num trabalho de auxílio em meio àquela guerra lá?
Que vibração que emana desse ser. É desse evangelho que eu estou falando. Porque o evangelho não é de Jesus. O evangelho é de Deus. Eu não vou gastar o tempo final provando isso nas Escrituras. Mas dê uma lida. A boa nova é do reino. E Jesus sempre dizia, eu vim anunciar as boas novas. A boa notícia, a notícia de Deus. E a notícia é. A notícia é. Para entrar em ressonância, para entrar em contato, eu preciso de certa semelhança entre o emissor e o receptor. Não vamos entrar nesses detalhes técnicos aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Existe algo de divino em nós. Existe um DNA divino em cada um de nós, que nos torna capazes de sintonizar o Deus Criador, o Todo-Poderoso. A ponto de Emmanuel dizer, há correntes de amor inundando o universo. Nunca interrompas esse fluxo. Nunca. Então, mediunidade com Jesus é ser instrumento desse fluxo de sabedoria e de amor. De sabedoria e de amor. Isso é mediunidade com Jesus. Seja no laboratório de física, seja no escritório de publicidade, seja no escritório de arquitetura, você pode estar refletindo o amor e a sabedoria divina através dos seus atos, através do que você cria, através do que você produz, através do que você é. E é essa a verdadeira mediunidade. O ser instrumento. Ser um canal, um conduto que vai canalizar essas energias espirituais poderosas. Mas isso demanda um processo de educação espiritual que nós vamos chamar de forma simples, evangelização. E alguém dirá assim, mas evangelização você está querendo dizer o quê? É o programa de evangelização? E começa com Deus, item 1, item 2, Jesus, 3, é isso que é evangelização? Não. Isso é o início. Isso é o início. O verdadeiro processo de evangelização é um processo de educação das nossas potencialidades, colocando-as a serviço do bem. Isso é evangelizar-se. Quando eu coloco a minha língua, a minha boca, a serviço do bem. Quando eu coloco os meus ouvidos a serviço do bem, significa que eu vou fingir de surdo para certas conversas. Quando eu coloco as minhas mãos, os meus braços, a minha vida a serviço do bem, do amor, da verdade, eu sou médium com Jesus. Médium com Jesus. Nesse conceito, examinando a mediunidade do céu para a terra,
Kardec é um médium. Nesse conceito. Ele psicografou algum espírito? Não. Ele fez alguma mesa girar? Não. Mas foram quantos anos examinando comunicações mediúnicas? Foram quantos anos em contato com São Luís? Quantos anos revisando, palavra por palavra, correspondendo-se, orientando comunidades espíritas que iam se formando, visitando muitas delas, escrevendo obras que explicassem o Livro dos Médiuns, fazendo indagações cada vez mais profundas. E mais do que isso, em meio a ataques, a críticas, em meio à crueldade, até problemas financeiros e econômicos relacionados à edição das obras de codificação. Até nisso ele foi enganado. Até isso ele passou. Manteve-se irrepreensivelmente cristão. Irrepreensivelmente cristão. Por isso, do coração, eu estou absolutamente convencido que o Livro dos Médiuns é presente de Jesus para os homens, através das mãos de Allan Kardec, para que os homens pudessem elevar esse potencial anímico até Jesus. Presente de Jesus, para que a mediunidade pela primeira vez pudesse ser efetivamente com Jesus. O que significa dizer? Mediunidade desinteressada a serviço da verdade e do amor ao semelhante. Muito obrigado. Vamos.